Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai analisar um capítulo que é, olha, um verdadeiro rolo compressor narrativo. Com certeza. O capítulo 21 do livro de Números. Para nos guiar nessa exploração, vamos usar as notas, os insights de duas bíblias de estudo ótimas, a Roman e a Nova Almeida Atualizada. Duas fontes excelentes. E a nossa missão aqui é desvendar a montanha-russa de eventos que acontecem nesse capítulo. A história começa com vitória, mas rapidamente descamba para um dos episódios mais bizarros. Bizarros é uma boa palavra. Totalmente. Tem serpente venenosa, tem cura misteriosa e, de repente, uma virada para uma campanha militar que redefine o futuro de Israel. Exatamente. Este capítulo é um divisor de águas. Pensa bem, depois de quase 40 anos no deserto, a geração antiga já se foi. Certo. Agora a gente vê os filhos deles agindo pela primeira vez como uma nação pronta para a batalha, sabe? Não mais como um bando de refugiados. E essa dualidade que você mencionou é muito presente. Muito. No momento, o povo está reclamando de tudo, impaciente, rebelde. No momento seguinte, eles estão lutando com uma fé incrível. E a resposta de Deus acompanha isso, alternando entre um castigo pesado e uma salvação completamente inesperada. Certo, vamos começar pelo começo, que já é com ação. A narrativa abre com um ataque surpresa. Isso, do rei de Arad, um cananeu. Ele ataca Israel e até captura alguns prisioneiros. É o primeiro grande teste de fogo para essa nova geração. E a reação deles aqui, eu acho, já é o primeiro sinal de que algo mudou. Sem dúvida. A geração anterior, diante de um desafio assim, teria, sei lá, reclamado, ficado com medo. Com certeza. Essa geração se volta para Deus. E eles fazem um voto, uma promessa solene. Eles dizem que, se Deus lhes der a vitória, eles vão dedicar as cidades inimigas à destruição total, um conceito conhecido em hebraico como Erem. E Deus ouve. Eles vencem, destroem tudo e batizam um lugar de Orma, que, como as notas de estudo explicam, significa destruição total. Isso mesmo. Depois de uma vitória dessas, a gente pensa, pronto, agora o moral da tropa está lá em cima, a confiança em Deus está renovada, mas a história vira de um jeito muito, muito rápido. O que acontece? Pois é, a confiança dura pouquíssimo. Logo depois, eles precisam fazer um desvio longo para contornar o território de Edom, e o caminho é difícil, a paciência acaba. E a reclamação volta. E volta com uma força impressionante. Eles reclamam de Deus e de Moisés, dizendo basicamente: para que nos tiraram do Egito? Para morrer nesse deserto, sem pão e sem água? A gente não aguenta mais essa comida horrível. E essa comida horrível era o maná. O sustento milagroso que os alimentou por décadas. É uma ingratidão, assim, gigantesca. A resposta a essa reclamação é uma das cenas mais aterrorizantes da Bíblia, eu diria. O texto diz que o Senhor enviou serpentes venenosas. Algumas traduções usam serpentes ardentes. Ardentes, isso. Por causa da febre que a picada causava, né? E elas começam a atacar o acampamento, muita gente morre, é um caos total. É o fundo do poço. E é nesse ponto que o povo finalmente reconhece o erro. Eles vão até Moisés e admitem: nós pecamos, falamos contra o Senhor e contra você. Por favor, ore para que ele tire essas serpentes de nós. É um arrependimento genuíno. Desaparecerem. Não mesmo. A instrução é muito, muito estranha. Ele diz a Moisés: faça uma serpente de bronze e coloque-a num alto de uma haste. Quem for picado e olhar para ela, vai viver. E Moisés obedece. Faz a serpente, a ergue e o antídoto funcionava. A pessoa picada olhava para o objeto e era curada. Peraí. Uma serpente de bronze num poste. Isso soa quase como um ritual pagão, sabe? Ou algum tipo de magia. Como é que as notas de estudo ajudam a gente a entender o que realmente está acontecendo aqui? Essa é a pergunta-chave. E é aqui que os comentários, especialmente da Bíblia Roman, são essenciais. Eles esclarecem que o objeto em si não tinha poder mágico algum. A cura não estava no bronze. Certo. Admitindo a sua impotência e confiando na solução, por mais bizarra que fosse, que Deus providenciou. Era um ato público de fé. Entendi.
E o mais incrível é a conexão que o Novo Testamento faz com essa cena. No Evangelho de João, o próprio Jesus diz que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele também precisaria ser levantado na cruz. Para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna. Exatamente. Nossa, então essa cena super estranha no meio do deserto é, na verdade, uma espécie de prévia, uma sombra do evento mais central do cristianismo. Isso muda completamente a perspectiva da história. Muda tudo. É muito mais do que um conto sobre cobras e uma cura milagrosa. A serpente de bronze se torna o que os teólogos chamam de tipo, uma prefiguração da cruz. Um símbolo de juízo, a serpente venenosa, se torna um instrumento de salvação. Desde que se olhasse para ele com fé. Uau! Impressionante, né? Muito. Depois desse episódio tão intenso, que foi de um ponto baixíssimo de moral para um livramento inacreditável, a jornada continua. Eles passam por vários lugares e chegam a um local chamado Bir. Bir, que em hebraico significa poço. E ali, mais uma vez, eles precisam de água. Mas ao contrário das outras vezes, a reação é totalmente diferente. Não há reclamação. Zero reclamação. Pelo contrário, há uma celebração. É verdade. O povo começa a cantar uma canção para o poço. É um momento que humaniza muito a história depois de tanta atenção. O texto até registra a letra. Brote o poço. Cantem para ele. O poço que os líderes cavaram. Que os nobres abriram com seus cetros e bastões. É quase uma canção de trabalho, de celebração pela provisão. Uma vibe bem diferente. Totalmente. E no meio dessa descrição da viagem, o autor de Números faz algo que é, para mim, fascinante. Ele cita uma fonte externa. Ah, sim! O livro das guerras do Senhor. Um livro perdido. Quer dizer, que o autor de Números está citando as fontes dele como um historiador faria hoje. Exatamente isso. O livro das guerras do Senhor provavelmente era uma coletânea antiga de poemas, de crônicas, que celebravam as vitórias militares de Israel. Hoje esse livro não existe mais, não faz parte da Bíblia. Que incrível. Mas essa pequena menção é uma janela fantástica para o processo de escrita da época. Mostra que os autores bíblicos não escreviam no vácuo. Eles pesquisavam, usavam tradições orais e outros textos que circulavam para compor suas narrativas. Que detalhe fantástico. Bem, a jornada então os leva para a fronteira do território dos amorreus, governado pelo rei Sion. A essa altura, eles já são uma força a ser reconhecida, mas a primeira abordagem ainda é diplomática, certo? Sim, eles tentam o caminho da paz. Enviam mensageiros a Sion com um pedido super razoável. Do tipo: nos deixe passar pela sua terra. A gente promete não sair da estrada principal, não pegar nada, não beber água dos seus poços, só queremos passar. Mas a resposta de Sion é um não bem agressivo. Ele não só recusa a passagem, como reúne todo o seu exército e parte para o ataque. Ele claramente subestimou esse povo que vinha do deserto. E pagou caro por isso. Um preço altíssimo. Israel o derrota de forma avassaladora. Ocupa todo o seu território, incluindo a capital, Hesbom. É a primeira grande conquista territorial da nação. E para comemorar essa vitória, o texto faz algo de novo muito interessante do ponto de vista literário. Insere outro poema, uma canção que zomba da cidade de Hesbom. Isso. E o mais legal, como as notas de estudo apontam, é que essa canção provavelmente já existia. Era uma canção de vitória que os próprios amorreus usavam. Como assim? Era a canção que eles usavam para celebrar como o rei Seom tinha, no passado, conquistado Hesbom dos Moabitas. Não acredito. Então eles pegaram o hit de vitória do inimigo e transformaram em um meme para zombar deles. É exatamente isso. É o equivalente antigo de uma guerra de memes. É uma ironia histórica deliciosa. Eles se apropriam da propaganda do inimigo para celebrar a própria vitória sobre ele. Que sacada genial. É uma demonstração não só de poder militar, mas de domínio cultural, de quem controla a narrativa. Isso mostra uma confiança e uma inteligência que a gente não via antes. Ok, eles acabaram de mostrar essa dominância militar e até cultural sobre Sion. A gente pensaria que a região está garantida, mas ainda tinha um outro desafio gigante esperando por eles. Literalmente, né? Ao norte, na região de Bazã, governava o rei Og. E Og era uma figura quase mítica.
descrita em outros textos como um dos últimos Refaíns, uma linhagem de gigantes. Devia ser apavorante enfrentá-lo. Com certeza. E Deus, percebendo isso, fala diretamente com Moisés e diz: não tenha medo dele, eu o entreguei nas suas mãos. E a promessa se cumpre de novo. A vitória é total. O texto faz questão de enfatizar isso, né? Sim, eles derrotaram Og, seus filhos e todo o seu povo, até que não restou um só sobrevivente, e tomaram posse da terra dele. E se a gente juntar as peças, o impacto dessas duas vitórias contra Sion e Og é gigantesco, é imenso. Com elas, Israel conquista e passa a dominar toda a região a leste do Rio Jordão. Isso cria uma base de operações segura para a futura invasão de Canaã do outro lado do rio. Mas é mais do que estratégico. Muito mais. É uma injeção de confiança absurda. Prova para essa nova geração que eles, com a ajuda de Deus, são capazes de vencer. Um contraste direto com a incredulidade e o fracasso dos pais deles quase 40 anos antes. Resumindo a jornada do capítulo, então. Começa com vitória, mergulha numa crise de fé com um castigo terrível, passa por um arrependimento, um livramento milagroso e termina com 2 conquistas militares espetaculares. Uma transformação completa. É a transformação de um povo errante em uma nação vitoriosa, preparando totalmente o terreno para o que viria a seguir no livro de Josué. E o fio que conecta todos esses altos e baixos, para mim, é a tensão entre a fragilidade da fé humana e a fidelidade da promessa divina. O povo é instável. Claramente. Num dia faz um voto de devoção total, no dia seguinte reclama da comida. Mas apesar de todas as falhas humanas, o plano de Deus não para. Ele continua provendo salvação de formas inesperadas, como com a serpente, e cumprindo sua promessa de dar a terra, como vemos nas batalhas. Perfeito. E para a gente terminar, essa história da serpente de bronze deixa uma pulga atrás da orelha, algo para se pensar depois. Ela foi um instrumento de cura, um símbolo da fé. Sim, ordenada por Deus. Mas séculos depois, lá no livro de Reis, a gente lê que o rei Ezequias, um bom rei, teve que mandar destruir essa mesmíssima serpente. E o motivo é que o povo tinha transformado o símbolo num ídolo. Eles estavam queimando incenso para a estátua de bronze, que eles até apelidaram de Neustã. O que nos deixa com uma pergunta bem provocadora. Como é que um objeto que foi um símbolo de cura e fé, ordenado por Deus, pode se corromper ao ponto de virar um ídolo? Exato. O que isso diz sobre a nossa tendência, talvez, de nos apegarmos mais aos rituais, aos símbolos, do que ao significado e à realidade por trás deles. É uma reflexão de como até as coisas mais sagradas podem ser distorcidas quando perdem sua conexão com o propósito original.